Muito bom estarmos juntos. Mais uma manhã, quando nos unimos, junto a um cafezinho gostoso e a um bate-papo que sempre nos auxilia às nossas reflexões, convidando os amigos para virem participar conosco desse café, que será motivo de muita alegria. Juntos podemos muito. Nós vamos aproveitar que ainda faltam alguns minutinhos para o nosso ou nossa convidada chegar e nós vamos ler um pequeno trecho para fazermos uma reflexão nessa manhã. Bom dia, Maria, bom dia. Agora que eu descobri que você, porque aqui não dá para conhecer pela foto, é a Maria Petrina. Seja bem-vinda, Maria. Que bom que você está aqui hoje nessa manhã, porque a foto assim pequena eu não estava reconhecendo quem era. Bom dia, Daniele. Seja bem-vinda, Daniele. Nós estamos preparando o nosso ambiente espiritualmente para daqui a alguns minutinhos iniciarmos. E nós vamos aproveitar um pequeno trecho do livro Ceifa de Luz, pelo benfeitor Emmanuel e pelo Espírito, ou melhor, por Emmanuel e por Chico Xavier, que agora realmente já encontra-se também como um espírito protetor nos auxiliando. A mensagem número 14 é uma passagem que está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Indicação fraterna: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. E Emmanuel diz: este é o caminho para o necessário burilamento: trabalhar, aprender, sofrer, dar presença e colaboração na causa do bem. Repetindo o que Emmanuel nos diz: este é o caminho para o necessário burilamento: trabalhar, aprender, sofrer, dar presença e colaboração na causa do bem. E Emmanuel continua na mensagem falando sobre o amor, sobre não fugir dos encargos, das obrigações, falando do suor do trabalho que nos confere experiência, falando da lágrima de aflição que acende a luz espiritual, falando da dor que quando nos visita, mas é uma forma também de burilamento. Nos dias de desacerto, ainda quando te reconheças na sombra do fracasso, levanta-te, reinicia a tarefa e contempla de novo a bênção do sol. Repetindo o que Emmanuel nos ensina: nos dias de desacerto, ainda quando te reconheças na sombra do fracasso, levanta-te, reinicia a tarefa e contempla de novo a bênção do sol. Não esperes por descanso externo quando não tiveres a paz dentro de ti. Haja o que houver, não te interrompas na tarefa em execução para ouvir sarcasmo ou censura. Oferece o melhor de ti aos que te compartilham a estrada. Oferece o melhor de ti aos que te compartilham a estrada. E conservando a consciência tranquila, trabalha sempre, lembrando a cada momento que assim como o fruto fala da árvore, o serviço é a testemunha
do servidor. Emmanuel nos convida a trabalhar pelo bem, trabalhar com amor, trabalhar com fraternidade, ele diz, indicação fraterna, repetindo o que Pedro diz em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Mensagem linda, e nós aproveitamos, embalados sempre pela profundidade das mensagens de Emmanuel, agradecendo pela bênção da vida, agradecendo por esta manhã e pedindo a Jesus que esteja presente em nosso lar e em nossos corações. Mandando aqui um abraço para todos que já estão conosco, sintam-se acolhidos, fiquem à vontade para tomar um cafezinho, um suco. Um abraço para a Celi, para o Arnaldo, para a Eudócia. E o Roberto transmite também um abraço. Hoje ele tinha um compromisso e não vai conseguir chegar a tempo, mas está bem e conectados conosco através desses fios assim de amor, de fraternidade, que vão nos unindo e nós vamos criando essa grande teia de esperança, de paz, de harmonia, contribuindo com a obra de Jesus, contribuindo com a transformação do nosso planeta Terra. Ontem, quando nós percebemos, a gravação pelo Facebook tinha parado, pelo Instagram não. E quem estava nos acompanhando pelo Facebook não conseguiu concluir a história. Mas nós já postamos no nosso canal do YouTube e também no Telegram a nossa live de ontem. Então estão todos convidados a assistir. Quem ainda não conseguiu entrar lá, assistam. A história é muito linda, muito é um exemplo para todos nós, mas hoje nós vamos dar continuidade, não. Hoje nós temos, essa semana nós optamos em cada dia trazer um convidado. E nós estamos fazendo, vocês devem estar percebendo, que há uma sequência de convidados. Um vai se encandeando com o outro. E nós hoje vamos falar de Florence Elisa Cook. Florence Elisa Cook. Florence Cook. Não sei se a maioria já ouviu falar de Florence Cook, mas Florence Cook foi uma médium inglesa. Ela nasceu em 3 de junho de 1856. Nasceu no século XIX. E nós temos percebido que esses grandes trabalhadores do bem, que vêm em nome do Cristo, muitos deles reencarnaram mais ou menos todos. Foi assim uma leva de espíritos que vieram para trabalhar. E ela nasceu no dia 3 de junho de 1856, na Inglaterra, numa cidadezinha chamada Hackney. E a Florence Cook era mais esse espírito também, que reencarna em um corpo de mulher para compor esse grupo de abnegados trabalhadores que ficariam à disposição da ciência daquela época, como nós vimos, Eusápio Paladino, vamos ver outras também, ficaram à disposição da ciência da época para as experiências de comprovação da existência do espírito após a morte do corpo físico. Foram espíritos que vieram para contribuir com a obra da codificação, contribuir com o espiritismo que estava chegando. A Florence Cook, ela era de uma família humilde, e desde a infância, como geralmente acontece com esses médiuns, desde a infância, ela via e ouvia espíritos. E o que acontecia? Geralmente, quem está à volta daquela criança não consegue compreender. Seus pais atribuíam isso a um excesso de imaginação e a sua fraca saúde. Em resumo, achavam assim, essa menina não sabe o que está dizendo.
O tempo passa, a menina Florence, sem receio algum, continuava a se relacionar com os espíritos. Isso acontece muito. Nós vimos com Chico, com Divaldo. Para eles é assim uma coisa tão normal, desde pequenininho convivendo com os espíritos, que eles não têm medo. Nós, quando vamos ficando adultos, por não compreender, achamos, um espírito. O que é o espírito? O espírito somos nós, só que sem esse corpo físico. É somente a essência. E ela não tinha receio. Achava aquilo tudo muito normal. Até que aos 14 anos, ela começa a entrar em transe mediúnico na frente da família. Ela começa a ficar mediunizada diante dos pais, diante da família. Aí, a partir desse momento, ela começa a desenvolver as suas aptidões psíquicas. Porque antes ela via, ela ouvia, ela interagia com os espíritos, mas de uma forma que ainda não era assim tão profunda. Não, ela não ficava num estado de transe. Aqueles primeiros pormenores da vida de Florence são fornecidos por ela mesma. Temos que ver 1856, não havia todo aquele cuidado de saber tão profundamente a vida das pessoas, até porque dificilmente uma pessoa fazia a sua própria autobiografia. Então, muitos dos dados nós não sabemos. Mas ela escreve uma carta em 1872, ela estava com 72, ela nasceu em 56, ela estava com 16 anos. E ela escreve uma carta para o senhor Harrison, em maio de 1872. E ela diz para ele que desde a infância ela viu os espíritos e ouvia os espíritos falar. E ela tinha o costume de sentar-se a sós e conversar com eles. Para ela era muito normal. E ela vai explicando ao Sr. Harrison como é que foi a vida dela. Eles me cercavam e eu os tomava por pessoas vivas. Isso acontece muito. O próprio Divaldo, o próprio Chico, às vezes não sabia se estava falando com um desencarnado ou com um encarnado, porque para eles era tão normal e tão perfeita aquela presença, mas como ninguém os via nem ouvia, os pais da Florence procuraram inculcar na mente dela a ideia de que tudo era produto da sua imaginação. Todavia, eles não conseguiram modificar o modo dela de pensar a respeito do assunto. E foi assim que ela passou a ser considerada uma menina excêntrica, para não dizer louca. Eles achavam, ela é excêntrica. Em 1870, continua ela relatando ao senhor Mr. Harrison, em 1870 ela estava com 14 anos e ela foi convidada a visitar uma amiga de colégio. E essa amiga perguntou a ela se ela já tinha ouvido falar do Espiritismo. Em 1870, o Espiritismo, a primeira obra, surgiu em 18 de abril de 1857, já tinham 23 anos, e perguntou se ela já tinha ouvido falar do Espiritismo, acrescentando que seus pais e ela se reuniam em torno de uma mesa. E nessa, 57 para 70 são 17 anos, né? 13 anos. E a menina pergunta, né? Diz que eles se reuniam ali em torno daquela mesa e que nessa situação, quando eles estavam em volta da mesa, obtinham certos movimentos. E ela disse também, a amiga falou para ela que se ela consentisse, ainda naquela tarde ensaiariam uma experiência com a Florence. A Florence pediu permissão à mãe e, em seguida, realizaram a primeira sessão, obtendo-se a comunicação de um espírito que se dizia ter sido sua tia. Mais tarde, a jovem Florence, ela ficou em pé junto à mesa e esta se ergueu a uma altura de 4 pés. Eu não sei essa medida, 4 pés, em inglês,
porque ela está falando, referindo-se a uma medida inglesa. Quanto que seria 4 pés? Mas a mesa se ergue. E a Florence continua relatando. Na segunda sessão, os espíritos nos deram prova de identidade, mas não chegamos a ficar de todos convencidas. Isso é muito importante. Kardec nos ensina que nós temos que ter uma fé raciocinada, não podemos acreditar em tudo que chega até nós. Não é porque um espírito disse eu sou fulano, eu fui fulano, que nós vamos acreditar. Temos que analisar. Tem que ter levar o critério da análise para... E elas ali também não acreditaram, não levaram muito a sério, não. Por fim, elas receberam, por tipologia, que é as batidas, uma comunicação, orientando-nos para que deixássemos o aposento em penumbra. Escureceu um pouco, não era totalmente às escuras, mas ficar em penumbra. Eles me ergueriam e dariam comigo volta à sala. Os espíritos se comunicaram e disseram assim, olha, deixa a sala assim escura, que nós vamos erguer a Florence e vamos dar uma volta com ela em torno da sala. Ela disse que não conseguiu conter o riso. Aquilo não era possível, mas decidiu-se apagar a luz. Apesar disso, a claridade que entrava pela janela não deixou a sala totalmente às escuras. E o que aconteceu? Será que os espíritos conseguiram segurar a Florence e dar a volta com ela em torno da sala? De imediato, diz ela, senti que alguém me tirava da cadeira e no instante seguinte fui erguida até o teto, fato que todas as pessoas presentes na sala puderam ver. Sob meu espanto, transportaram-me sobre as cabeças dos assistentes. Imagina, ela lá no alto, sendo suspensa, levitando, até que fui posta sobre uma mesa existente no extremo da sala. Num canto assim da sala, devia ser uma sala grande, como geralmente aquelas casas antigas, colocaram ela em cima de uma mesa no canto da sala. Minha mãe indagou se podíamos obter esse fenômeno. A mesa respondeu que sim, visto que eu era médium. Aí agora é que ela vai entender. Eu sou médium. Eu não sabia, eu via os espíritos, eu falava, conversava com eles, mas as pessoas achavam que eu era louca, mas não era bem isso. Gleice, seja bem-vinda. E ela, estamos falando da Florence Cook. E ela continua relatando, reunimos-nos em nossa casa, porque ela tinha se reunido na casa da amiga. A partir do momento que os espíritos disseram que ela era médium, que poderia também realizar esse fenômeno em outros lugares, aí ela agora se reuniu na casa dela. Os espíritos quebraram a nossa mesa e 2 cadeiras, fazendo ainda outros estragos. Em vista disso, resolvemos que de modo algum tornaríamos a realizar sessões. Foram espíritos que chegaram ali a fim de tumultuar. Deve ter sido um pânico, porque ela não estava preparada para aquilo. Naquela época, o espiritismo estava surgindo, mas muitas pessoas se reuniam em casa, inclusive fazendo essas evocações junto à mesa. Hoje, o que nós orientamos? Quem é médium tem que ir a um centro espírita, nunca fazer reuniões familiares. Mas ela continua dizendo, então, os espíritos começaram a nos atormentar, atirando sobre mim livros e outros objetos. As cadeiras passeavam sozinhas pela sala. A mesa se reerguia violentamente, enquanto fazíamos as refeições, e fortes ruídos eram ouvidos durante a noite.
fazendo-nos estremecer de medo. Ela passou a ter medo, porque antes ela ouvia, ela via, mas eram espíritos que vinham de uma forma tranquila, e agora não, esses vieram de uma forma muito violenta. Foi uma situação realmente que provocava medo. E ela diz, por fim, nos vimos obrigadas a nos reunirmos em torno da mesa e a tentar um diálogo com eles. Eles provavelmente queriam o quê? Queremos que vocês nos deem atenção. É igual uma criança que, quando quer as coisas, faz uma birra, faz de tudo para chamar a atenção. Então, eles fizeram isso. E quando elas se reúnem e tentam um diálogo com os espíritos, aí o que os espíritos fazem? Eles orientam a que ela fosse à rua Navarino Street, número 74, que ali existia uma sociedade espírita. E eles deram, olha, vão lá, procure, se fosse hoje dizer assim, procure o centro espírita, procure essa casa espírita. Existe uma sociedade espírita, deram um endereço, o endereço estava certo, ela vai lá, provavelmente com os pais, e lá, continua ela relatando, lá encontramos Mr. Thomas Blyton, que nos convidou a assistir uma sessão, onde entrei em transe, e por incorporação, quer dizer, o espírito se aproximou, ela ficou mediumizada, uma entidade disse aos meus pais que se contássemos com o auxílio de Mr. Ernie e Mr. William, obteríamos comunicações de valor. Aquele espírito que se utiliza da sua mediunidade orienta os pais dela, olha, procurem o auxílio desses dois senhores que eles vão auxiliar muito a Florence. E aí ela continua dizendo, reunimos-nos várias vezes e finalmente obtivemos os fenômenos prometidos. Eles procuraram aqueles dois senhores, que eram espíritas, que tinham uma experiência, que poderiam auxiliá-los, e depois de algumas reuniões, de algumas sessões, ali se manifesta. O espírito que dirigiu a sessão disse chamar-se Kate King. Kate King, não sei se vocês já ouviram falar, mas também é um espírito que se tornou muito conhecido por intermédio de Florence Cook, e tem muitas fotos desse espírito materializado. Quem procurar, quem ainda não conhecer e se desejar ver, procurando na internet, vai encontrar as fotos do espírito Kate King, porque ela foi, durante 3 anos, pesquisada, acompanhada por quem? Pelo William Crook, que nós falamos sobre ele ontem. E a Kate King aparece nessa sessão para a Florence Cook. E no dia 21 de abril de 1872, ela com 16 anos, numa sessão que foi organizada para estudos da sua mediunidade, conforme a ata publicada no De Spiritualiste, o espiritualismo, o espiritualista, ouviu-se um bater de vidro das janelas sem que ninguém descobrisse a causa. Em 1872, ela com 16 anos, ela estava ali numa reunião, numa sessão, um grupo procurando entender a sua mediunidade, pesquisar a sua mediunidade. Essa sessão, ela foi transcrita numa ata, foi publicada, e ali vem dizendo, transcrevendo essa ata, que houve um bater de vidros da janela sem que ninguém descobrisse a causa. Então, ouviu-se a voz de um espírito que disse, Mr. Cook, que era o pai dela, né? Sr. Cook, a voz falou assim, Mr. Cook, que era o pai, é preciso que façais desobstruir a calha, o canal da calha, que fica
sobre o telhado, se desejais evitar que os alicerces da casa sofram. O espírito veio alertar o pai da Florence para fazer uma limpeza ali na calha, porque senão poderia prejudicar os alicerces da casa. E quem viu, quando nós falamos sobre o Peixotinho, não sei quem estava no momento, se recordam, que o espírito também veio alertá-lo para que ele saísse daquela casa, porque aquela casa estava sofrendo risco de desmoronar. E ele era militar, estava servindo, a casa que ele utilizava era uma casa do exército, e ele procura tentar a transferência para sair daquela casa. E ele tenta, e os espíritos alertam: olha, sai logo dessa casa, porque essa casa está correndo risco de desmoronar. No dia seguinte da mudança, que eles conseguem se transferir para uma outra casa, sem ninguém dentro, a casa desaba. Os espíritos sustentaram ali o máximo, mas alertaram. A mesma coisa fizeram com o pai da Florence. E quando eles foram ver, foram observar, realmente confirmar o fato. No dia seguinte, em outra sessão, o espírito Kate King se materializou parcialmente pela primeira vez. Isso acontece muito também. Às vezes materializa só as mãos, às vezes só a cabeça, às vezes só do busto para cima. O espírito se materializa. Kate King, o espírito, mostrou-se na abertura da cortina. Ela abre assim a cortina e falou durante alguns minutos, ocasião em que aqueles que estavam ali presentes puderam acompanhar o movimento de seus lábios, perceberam o espírito falando. E a Florence Cook, a médium, que foi a primeira médium, a primeira, entre os médiuns ingleses, a obter materializações integrais em plena luz. Isso é muito interessante, porque, em geral, as materializações elas são obtidas no escuro, para que o ectoplasma não se queime e não prejudique nem o médium, nem o espírito. Mas, depois de um determinado tempo, o espírito conseguiu que a materialização fosse em plena luz, sem prejudicar nem a médium e nem a ela espírito. Porque uma vez tinham provocado o espírito, a Kate King: mas e se a gente acender a luz? Ela disse: não pode que eu vou sofrer, não dá. Aí, mas se vocês quiserem, acendam, mas vocês vão ver que vai ser prejudicial para mim. Quando eu acender a luz, o espírito vai se desvanecendo, vai descendo, a cabeça vai ficando lá embaixo junto com o pé e ela desaparece. Mas depois eles conseguem, no mundo espiritual, alguma maneira de fazer com que as materializações fossem em plena luz e que não prejudicassem nem a médium e nem o espírito. E com esse avanço dessas experiências, a Florence, que antes nas materializações parciais permanecia consciente, ela ficava consciente. Aí ela passou a cair em transe, à medida que o Kate King ia adquirindo o domínio da situação e conseguindo mostrar-se mais perfeitamente. Se vocês verem, é perfeito as fotos do espírito Kate King, perfeito. O seu rosto, a princípio, dava a impressão de ser oco por trás. Mais tarde, preencheu-se. Aqueles crepes ectoplásmicos se tornaram menos abundantes. E 1 ano depois, ela já conseguia caminhar do lado de fora da cabine. Foi, assim, um momento super importante para as pesquisas científicas, voltada para a comprovação da existência do espírito. E a gente fica pensando, como pode? Até hoje, muitos ainda duvidam. Quando lhe pediram para se deixar fotografar à luz de flashes, observou-se que a sua semelhança com Florence era muito grande e interessante. O espírito parecia muito com a Florence. E aí o que acontecia? Era um problema.
E para provar que ela era um ser distinto da médium, o espírito, a Kate King, alterou a cor de sua face para tons de chocolate e azeviche. Ela muda o tom da pele para mostrar que ela não era a Kate King, ou melhor, que ela não era a Florence Cook. E uma experiência feita logo em seguida, a médium, eles faziam muito isso, que era para não ter nenhum tipo de dizer, está forjando, é um truque. Então a médium foi amarrada apertadamente pelos assistentes no interior da cabine. Ficou ali bem amarrada para não ter como se mexer, não ter como sair dali, não ter como pegar nada e dizer, foi um truque. E depois ela foi observada, ou melhor, depois foi observada toda uma gradação de diferenças entre o espírito e a médium. Aí foi se observando. E o William Crookes, que nós falamos sobre ele, falamos sobre a pesquisa que ele realizou com a Florence Cook e com outros médios também, ele começa a pesquisar de uma forma tão profunda que nos fornece as provas definitivas de que a Kate King era o espírito, tinha uma existência à parte da Florence Cook. Mas é importante também nós lembrarmos que foi a própria Florence que procurou William Crookes. Nós falamos sobre isso ontem. Ela mesma procurou William Crookes. Por quê? Não sei se todos ontem ouviram, mas ela mesma procura o Sr. Cook. Mas antes disso, aproveitando, mandando um abraço para o Arnaldo, um abraço para a Eudócia. A Sueli jogou a pergunta para o Arnaldo. Quanto significa quatro pés? Será que o Arnaldo sabe? Um bom dia para a Mara Fernandes, para a Maria Dolores, para a Márcia, para a Daniele, para a Leonice. Que bom que vocês estão aqui conosco, muito bom. Mas, por que a Florence procurou o William Crookes? Ela procurou o William Crookes porque ela queria solicitar uma investigação. Solicitar uma investigação porque ela narra, ela vai contando isso, dizendo que ela mesma, relatando, ela diz, fui à casa de Mr. Crookes, o William Crookes, sem dizer nada a meus pais nem aos meus amigos. Ofereci-me como um sacrifício voluntário, perante a sua incredulidade, porque o Crookes, ele era incrédulo com relação àqueles fenômenos. Pouco antes se dera o desagradável incidente com Mr. Volkmann, que o Mr. Volkmann disse que aquilo tudo era uma farsa, então ela se sentiu muito indignada com aquilo. Os que não conheciam o fenômeno dirigiam palavras cruéis contra mim. Mr. Crookes fizeram um comentário que me atormentava. Ela jovem, 16 anos, 15, 16, ela se sentiu muito ofendida com o comentário que me atormentava, e foi por isso que me decidi a ir procurá-lo. Ele me recebeu e eu lhe disse, já que acreditais que sou uma impostora, olha, uma jovenzinha do século XIX, perante um grande cientista da época, mas ela foi lá, firme. Já que acreditais que sou uma impostora, se quiserdes, virei submeter-me a experiências em vossa própria casa. E ela diz, vossa esposa pode vestir-me como quiserdes, e deixarei convosco o que tiver trazido. Podereis vigiar-me como vos aprouver. Submeterei às experiências que desejardes, de modo que vos contenteis
em todos os sentidos. E o William Crookes, provocado por esse jeito, ele aceita, como nós vimos, e começa as pesquisas. Mas ela coloca uma imposição também para ele. Olha que moça firme, determinada. Só imponho uma condição. Se verificardes que eu sou agente de uma mistificação, se ele percebesse que aquilo era uma fraude, denunciai-me publicamente. Mas se vos certificardes de que os fenômenos são reais e de que eu mais não sou que um instrumento de forças invisíveis, isso direis ao público, de modo que todo mundo tome conhecimento da verdade. Então, se ele percebesse que ali havia forças invisíveis intermediando aqueles fenômenos, aí ele deveria ir a público e dizer. E o William Crookes aceitou o repto, disso resultando dos mais tumultuosos e dramáticos episódios da história do Espiritismo. Mas eu me empolguei tanto que eu vi que o horário nosso já passou e eu não consegui concluir a história da Florence Cook, que é uma história belíssima. Amanhã é sexta-feira, amanhã o Roberto vai estar aqui e aí a gente conclui junto a história da Florence Cook, para que todos possam conhecer o encerramento dessa história tão, tão linda. Desejamos a todos um belíssimo dia. Hoje é quinta-feira, às 20 horas, nós temos o nosso curso de Espiritismo e, ao final, nós temos o passe, a magnetização das águas e amanhã nós concluímos a história de Florence Cook. O Arnaldo deve estar dirigindo e não conseguiu nos responder contra o que é os 4 pés, pelo menos eu não vi. Ficou a provocação aí, hein, Arnaldo? Quanto equivale 4 pés em metros? Gente, um dia abençoado. Aguardamos vocês hoje às 20 horas para nosso estudo. Ao final, passe magnetizado à distância, a magnetização das águas, das medicações. Amanhã, 10 horas da manhã, encerraremos a história de Florence Cook. E para aqueles que, porventura, ainda não conhecem os nossos canais do YouTube e do Telegram, entrem lá, se inscrevam, compartilhem, deem um joinha. E aqueles que já se inscreveram, entrem lá. Se inscrevam, não, que já se inscreveram, façam comentários, compartilhem. Vamos divulgar essa luz, divulgar essas sementinhas que vão colaborando com a transformação moral e espiritual do nosso planeta. Um abraço para todos, um abraço do Roberto e que a doce paz de Jesus esteja no coração e no lar de cada um de vocês. Muito obrigada.